A turma do 11º C, no âmbito do projeto DAC, Domínio da Autonomia Curricular, desenvolveu o projeto Integra a Diversidade, que consistiu em compreender como é que a comunidade escolar encara as questões da diversidade étnica e cultural e da integração. Em parceria com a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, coordenado pela investigadora Daniela Silva, como resultado do seu projeto de doutoramento, a turma desenvolveu atividades de investigação e sensibilização no domínio das questões de diversidade étnica e cultural. Na primeira sessão, o objetivo foi adquirir conhecimentos ao nível da temática do projeto. Foi realizada uma pesquisa na web, onde a turma ficou a conhecer melhor a realidade ao nível dos números da migração. Em Portugal, existem cerca de 394.496 cidadãos de nacionalidade estrangeira, o que corresponde a 3,7% da população. As nacionalidades mais representadas são a brasileira, a cabo-verdiana, a angolana e a ucraniana. Já no que diz respeito ao Concelho de São João da Madeira, dados da Apordata afirmam que cerca de 2,3% da população é estrangeira com estatuto legal de residente. Foi importante também compreender o significado de alguns conceitos como diversidade, cultura, etnia, alguns problemas decorrentes das relações entre diferentes culturas como a xenofobia, o etnocentrismo, o racismo, que podem levar ao fenómeno da exclusão, em que existe um afastamento ou tratamento injusto de pessoas por se considerar que não se enquadram nos padrões convencionais da sociedade, marginalização. Nesta discussão, compreendeu-se que, para minimizar estes problemas, o conceito de competências interculturais era importante. Com a aquisição dessas competências, é possível uma maior compreensão do outro e das suas diferenças, bem como o estabelecimento de relações mais próximas e de interajuda. Na sessão seguinte, foi só colocar as mãos na massa, tendo em conta os conceitos e ideias discutidas na sessão anterior. A turma elaborou cartazes de sensibilização para as questões da discriminação e racismo. O trabalho não terminou e as sessões seguintes foram dedicadas ao trabalho de investigação. Houve uma mini formação em investigação e os seus processos e passos, bem como nas metodologias de investigação qualitativa. Num trabalho colaborativo entre a investigadora da FPCEUP e os potenciais investigadores, começou a desenhar-se um projeto de investigação. Por unanimidade, chegou-se à pergunta de partida: como é que a comunidade escolar encara as questões da diversidade e integração? A técnica selecionada foi a entrevista semi-diretiva, em que o entrevistador possui uma grelha de análise, mas a abordagem dos temas é livre, deixando algum poder ao entrevistado. Seguiu-se a escolha dos membros da comunidade escolar à entrevista, sempre tendo em conta a pergunta de partida. A turma considerou que as figuras mais pertinentes a serem entrevistadas eram a diretora do agrupamento, 2 docentes de português de língua não materna, a psicóloga do agrupamento, 2 estudantes estrangeiros e uma encarregada de educação de uma estudante estrangeira. Com estas entrevistas, pretendeu-se compreender de que modo a escola integra os estudantes estrangeiros e quais atividades e iniciativas específicas para esta parte da população escolar. Em pequenos grupos, a turma realizou os guiões das entrevistas a aplicar e aplicou as mesmas dentro do espaço escolar, contando com a importante colaboração das pessoas participantes. Terminada a recolha de dados, era hora de proceder à análise dos mesmos. Através da técnica de análise de conteúdo temática, cada grupo procedeu à análise das suas entrevistas. Tendo em conta uma tabela e as temáticas abordadas, cada unidade de texto fez corresponder a uma categoria que emergiu das conversas tidas entre os investigadores e os participantes da investigação. Os resultados apontam para um trabalho bastante consolidado e sistemático no que diz respeito à integração dos estudantes estrangeiros no agrupamento, quer ao nível de apoios individualizados, nomeadamente no que concerne ao português de língua não materna, quer na relação próxima e estreita que se estabelece entre docentes e estudantes. Do mesmo modo, os estudantes estrangeiros afirmam ter sido bem recebidos e integrados na escola. No entanto, revelam ter sentido na pele alguns episódios de discriminação que foram resolvidos quer com o apoio da direção, quer com o apoio dos docentes mais próximos. As dificuldades sentidas por docentes e direção
estão relacionadas com estudantes que têm questões culturais e linguísticas mais diferentes, nomeadamente quando falamos de estudantes sírios. No entanto, estas dificuldades são colmatadas com todos os apoios e medidas necessárias ao seu sucesso. Apesar de não existirem projetos específicos para estas comunidades, existem medidas diferenciadas que vão de encontro às necessidades de cada um, tentando sempre fomentar entreajuda e interação entre membros da mesma turma.